Enem 2017, uma questão sobre ponto de ebulição e volatilidade de compostos orgânicos. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia em quê? Aí ele quer que a gente marque o item correto. Então veja bem, na Idade Média, a coleta dos óleos essenciais presentes em algumas partes das plantas, em alguns tipos de plantas, nas folhas, raízes, casca do caule, flores, frutos, era feita de manhã cedo, porque pela manhã cedo eles verificavam que obtinham uma maior quantidade de óleo essencial e com uma maior variedade de compostos, com mais teor, com mais essência. Já feito, por exemplo, ao meio-dia, isso não era obtido. A explicação para aquela época era mística, mas hoje a ciência justifica essa prática. Primeiro vamos entender o que são óleos essenciais, também chamados de óleos voláteis. Esses óleos essenciais, como eu disse, são substâncias muito voláteis, presentes em muitas partes de alguns tipos de plantas. Vou dar um exemplo aqui da caatinga no Nordeste. Existe uma planta muito comum na caatinga nordestina, que é o marmeleiro preto. O marmeleiro preto ele tem óleos essenciais nas folhas, na casca do caule, nas folhas, nas flores, nos frutos, na raiz. Então, em praticamente todas as partes do marmeleiro preto tem óleos essenciais, que são óleos voláteis, são compostos muito voláteis. Consequentemente, tem um ponto de ebulição muito baixo. Você sabe que quanto menor o ponto de ebulição, mais facilmente a substância passa para a fase de vapor, maior a sua volatilidade. O inverso também é verdadeiro. Quanto maior o ponto de ebulição, com mais dificuldade aquela substância passa para a fase de vapor, menor a sua volatilidade. Então, no marmeleiro preto, a gente coleta, por exemplo, as folhas. Se você coletar as folhas de manhã cedo, você vai estar coletando ali junto com as folhas até os óleos essenciais mais voláteis, que são aqueles que têm um ponto de ebulição muito baixo, porque você coletou antes do sol raiar, antes da temperatura aumentar. Se você deixar para coletar meio-dia, esses compostos mais voláteis já vão ter evaporado, já vão ter sofrido a volatilização, e aí, quando você coletar as folhas, você não vai mais pegar esses óleos que são mais voláteis, que têm o menor ponto de ebulição. Então, isso realmente é correto. A gente faz a coleta bem cedo e leva para o laboratório para que esses óleos essenciais sejam arrastados, sejam extraídos por um processo denominado extração por arraste de vapor. A gente coloca num balão de 5 litros as folhas para ferver em água. Como a água começa a evaporar, ela arrasta esses componentes mais voláteis. E aí, esse vapor de água com os óleos voláteis condensam no condensador, e aí condensa a água e o óleo. Como a água e o óleo são immiscíveis, são dois líquidos que não se misturam, eu consigo separar os dois. E aí no laboratório a gente consegue extrair ali diversos óleos essenciais de diversas partes de algumas plantas. Eu coloquei aqui alguns componentes mais voláteis dos óleos essenciais. Esses componentes aqui têm um ponto de ebulição muito baixo, ou seja, eles são muito voláteis, como o alfa-pineno, o beta-pineno, o limoneno, o miceno. Veja que esses compostos são hidrocarbonetos. Se eles são hidrocarbonetos, a ligação intermolecular que une as suas moléculas é a ligação mais fraca que tem. São interações do tipo de polo induzido, também chamado de polo instantâneo, também chamado de forças de dispersão ou dispersões de London. Tem muitos sinônimos essa interação do tipo de polo induzido. Mas tem outros diterpenos, tem diterpenos com 10 átomos de carbono, com 15, com 20, com 30. É lógico que à medida que vai aumentando o número de átomos de carbono, vai aumentando o ponto de ebulição e diminuindo a volatilidade. Tem também óleos essenciais, componentes de óleos essenciais, que não são só hidrocarbonetos. Tem alguns que são oxigenados, como um álcool, um aldeído, uma cetona,
um éster, e aí à medida que eles vão ficando oxigenados, também vai aumentando o ponto de ebulição e diminuindo a volatilidade. Porque um composto oxigenado ele já vai poder fazer interações intermoleculares mais fortes do que dipolo induzido. Como, por exemplo, dipolo, também chamado de dipolo permanente, ou até ponto de hidrogênio. Se um componente do óleo essencial for um álcool, ele consegue formar pontes de hidrogênio entre as suas moléculas, e aí o ponto de ebulição é maior. Então, por que a coleta de óleos essenciais feita pela manhã é completamente diferente de uma coleta feita ao meio-dia? Porque pela manhã, quando eu coletar as folhas, por exemplo, do marmeleiro preto, aqui no Ceará, eu vou estar coletando as folhas com todos os componentes dos óleos essenciais. Tanto aqueles mais voláteis, que têm o menor ponto de ebulição, porque ainda está a temperatura baixa, quanto também os menos voláteis. Quando eu levar para o laboratório, para fazer a extração por arrasto de vapor, eu vou obter todos. Se eu for fazer a coleta só ao meio-dia, o que é que vai acontecer? Aqueles que são mais voláteis, que têm menor ponto de ebulição, já evaporaram. Devido à temperatura do sol, eles já foram embora. Tanto é que quando a gente vai num lugar que tem muito marmeleiro preto, a gente sente o odor. São exatamente os óleos essenciais que estão sofrendo a volatilização. Ok? E aí, quando eu coletar essas folhas, levar lá para o laboratório, eu só vou obter aqueles óleos essenciais que ainda não tinham se volatilizado ao meio-dia, que são aqueles que são menos voláteis, os que têm maior ponto de ebulição. Então, qual é o item que justifica essa prática que era feita na Idade Média e que hoje é validada também pela ciência? Item A, volatilização das substâncias de interesse. Verdade. Por que a coleta era feita pela manhã? Para evitar a volatilização das substâncias de interesse. Se você fizer à tarde, terá ocorrido a volatilização das substâncias de interesse, e aí a qualidade e a diversidade de componentes do seu óleo essencial vai ser bem menor. Então, nessa questão que eu estou usando como referência, o item que deve ser marcado é o item A. Vamos ver por que os outros itens estão falsos. Item B, polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. Não vai acontecer isso. Não é por causa disso que é feita pela manhã e não mais tarde. Item C, solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. O orvalho são moléculas de água, que é polar. E esses óleos essenciais, eles são predominantemente apolares. Item D, oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese. Falso, não tem nada a ver. Item E, liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Também não. Então, a explicação científica que justifica essa prática de coletar os óleos essenciais de manhã cedo e não mais tarde é para evitar, o que está escrito no item A volatilização das substâncias de interesse. Questão muito interessante, porque a gente revisa aí ponto de ebulição, solubilidade, volatilidade, ligações intermoleculares, e o item A é o item correto.